muito bem colocado, né? Acho que todos esses contextos aí, essas situações, acho que foi o resultado do jogo, né? O trabalho pós o Atletiba, a oportunidade, assumo essa responsabilidade, até porque o planejamento, a periodização, e eu tenho dito isso, né? Estou sendo coerente com as colocações feitas em início de temporada. Então tem que se ter calma, início ainda, e não podemos comprometer um trabalho ao longo do ano com um jogo, né? Ou para um jogo aqui em Prudentópolis, respeitando a equipe do Prudentópolis, que se fechou muito bem. Na primeira etapa tivemos 3, se eu não me engano, oportunidades, e o goleiro deles fez grandes defesas, né? Podemos ter saído à frente no placar do primeiro tempo. Um segundo tempo que nós tivemos que expor mais, abrir mais, sentimos daí o gramado, e nessa exposição deixamos a situação de contra-ataque, e eles também, por 2 oportunidades, quase também abriram o placar e saíram com a vitória. É claro que nós saímos aqui com um sentimento de tristeza, porque queríamos o resultado que poderíamos nos colocar numa liderança, mas ainda faltam 5 rodadas e confrontos diretos que possam definir essa busca pela liderança. Na volta do segundo tempo, até os 15, 20 minutos, foi o momento que o time teve de lucidez e criou ali as melhores oportunidades na partida hoje, Marquinhos? Exatamente. Tivemos um volume bom, né? Reorganizamos aí no intervalo, adiantamos um pouco mais a questão da postura da equipe, né? E dificultamos a saída de bola deles. Tivemos que fazer as alterações, não tinha como entrar com o Helder e com o Cáceres em função do tempo de jogo parado, né, o qual eles estão, e corria-se o risco de perder já de início o meio campo, pelo tempo o qual eles não jogavam. Então pretendi dar um ritmo maior para o Cáceres e o Helder entrando no decorrer. Assim que o Cáceres sentiu realmente o volume de jogo, ele acusou nos passes em sequência errada e o Helder entrou. E o Dudu, para que pudéssemos ter o ganho novamente do meio campo, né? A finalização de fora da área, mas ele infelizmente acabou não executando, né, nenhuma finalização, o que é o forte dele de fora da área, aquilo que nós buscávamos. Então foi um jogo muito obrigado, né? Um jogo feio de se ver, mas lutado. Os atletas estão de parabéns porque se entregaram, um forte calor. Viemos aí direto de uma situação de uma vitória pós-Atletiba, e tem, né, esses cuidados que tem que se haver, e também já pensando no jogo da Copa do Brasil. Ô Marquinhos, claro que teve as mudanças, né? E você até explicou que se faziam necessárias até pelos exames, pelo que os exames apontaram, mas mesmo assim, os jogadores que entraram, eles têm qualidade até para ser titulares, você sempre defende isso. É por isso o resultado ficou bem abaixo daquilo que o Coritiba poderia ou deveria até ter feito? Exatamente, né? Hoje o futebol ele evoluiu muito, então ele te oferece ferramentas diferentes de 10, 15, 20 anos atrás, te dá ferramentas e embasamento para que você possa avaliar, né, os atletas pós-jogo já, ou no intervalo de um jogo para outro, e aí você aferir como é que encontram-se os atletas para cada jogo. E acusou, e por conta disso, já pensando também nessa periodização e o jogo de quarta-feira, nós tomamos, e eu tomei essa decisão, e como foi bem colocado, né, os atletas que entraram, até para que possa oportunizar e ver também, porque daqui a pouco nós estamos entrando num ritmo de Copa do Brasil e estadual, e daqui a pouco Copa do Brasil e brasileiro. Então nós temos que avaliar o elenco, e nós passamos a conhecer o atleta jogando, né? Não é apenas em treinamento. Jogando, colocando em situação de competitividade, em real situação, para que você possa observar e avaliar cada um na sua particularidade, e aí definindo estratégias ao longo do ano. Marquinhos, o Bonfim, até no final da partida, eu perguntei a ele sobre jogar pelo lado esquerdo, né? Ele disse que no ano passado teve uma ou outra oportunidade, se sentiu à vontade. Colocar um pouco mais de altura também no sistema defensivo, com o Bonfim, Lucas Claro, com o Wellington, de repente, por conta do ataque do Prudentópolis, em alguma jogada de bola parada também? O Bonfim jogou assim na base, né? Muitas vezes, atuando nessa linha pelo lado esquerdo, e quando tinha posse de bola, fazendo o terceiro zagueiro. Ano passado ele também, até contra o Atlético Mineiro, um jogo decisivo, ele fez essa função, né, e procurou cumprir. Talvez tecnicamente não tenha sido ou feito só a melhor partida. Tem que ter calma, não comprometeu também, avaliar, de repente na sequência da competição, observá-lo em outros jogos, para que se tenha uma maior confiança, né? Porque o atleta também ele adquire essa confiança jogando. Então espero que os atletas que hoje entraram tenham
colocado uma situação de rentabilidade na questão de performance, né, tempo jogado, para que possamos aí avaliá-los e que também eles tenham esse ganho em situação de jogo para o longo da temporada. O Marquinhos, o time agora estreia numa competição que é mata-mata, jogo fora de casa. Claro, você já tem a volta de outros jogadores que não atuaram hoje, né? Mas dá para se tirar alguma coisa dessa partida de hoje, alguns jogadores também já observarem que de repente tem que fazer uma apresentação melhor fora de casa na Copa do Brasil, porque são 2 jogos, é jogo de 180 minutos, mas é mata-mata e aí a história tem que ser diferente? Perfeito, exatamente esse é o pensamento, essa estratégia, né? Então, daqui desse jogo nós já passamos a pensar, avaliar, tirar lições, né, das situações que ocorreram negativamente e positivamente. E passamos a montar a estratégia para o jogo da Copa do Brasil, que é uma competição totalmente diferente, né? De fórmula diferente, de maneira de disputa diferente. E aí a gente já traça esse perfil, já encaixando, já começando a ver um encaixe de equipe, aqueles que estão à frente tecnicamente, que aproveitaram melhor as oportunidades e que possam agora dar sequência numa manutenção de equipe, é aquilo que nós pretendemos para a partir da 7ª rodada do estadual e aí dar sequência para a Copa do Brasil e também pensando na fase final do Paranaense. Marquinhos, o quanto esse gramado atrapalhou o estilo de jogo do teu time ou fez você mudar algumas características, postando bastante, né, em bola, vi você pedindo para os alas espetarem bastante, e quanto de repente essa experiência pode ajudar na quarta-feira, que também vai ser um gramado complicado, que vai dificultar o toque de bola? Exatamente, é um gramado até semelhante lá em Nova Lima, né? Tive a oportunidade de jogar lá no passado com o Bahia pela Copa do Brasil. É um jogo difícil, um jogo complicado, o campo teve essa dificuldade, a bola agarrava muito quando ela vinha por dentro, com irregularidade, apesar de ter um gramado fechado, mas com muita irregularidade e uma dificuldade para que pudesse trabalhar em velocidade de passe, né? Aquele passe de primeira, aquela triangulação de primeira, dificilmente foram poucas as oportunidades que nós tivemos na execução dessas jogadas. Então nós já começamos a montar justamente em função do trabalho de hoje, a equipe, a estratégia para o jogo de quarta-feira. O Marquinhos, hoje você usou ali, né, pela primeira vez como titulares, além do Bonfim, como já foi destacado, o Cáceres, também o Rodolfo. Você acha que você gostou? Você acha que esses jogadores ainda precisam de um pouco mais de tempo? Não, precisam, né? O Rodolfo teve a oportunidade de iniciar jogando, o Cáceres também, o Cáceres ficou, eu acho que perceptível, né, a falta de ritmo, e eu quis dar lastro para ele, mesmo ele apresentando um cansaço, mas eu quis dar lastro de volume de jogo para que possamos ganhá-lo quanto antes nesse ritmo de jogo competitivo. Então foi importante. O Rodolfo também tecnicamente procurou executar dentro da sua qualidade, do seu perfil, achar um espaço no campo, não achou no primeiro tempo, teve muita dificuldade. No segundo ele encontrou-se um pouquinho melhor tecnicamente, teve mais espaço, e só que nós estávamos sem a jogada por dentro com finalização. Por isso a troca e a entrada do Dudu, para que ele pudesse, né, executar, já que estava um jogo, quando nós tínhamos a posse de bola, a equipe do Prudentópolis vinha, né, trabalhar atrás da linha da bola e criava-se muita dificuldade do trabalho de passe e infiltração. E aí era o trabalho ou individualização, por isso a entrada do Negueba, né, para que pudesse causar um desequilíbrio de 1 para 1, a entrada do Dudu, para que pudéssemos ganhar ele e o Helder nessa finalização de média a longa distância, e principalmente o Dudu por trabalhar mais próximo do gol adversário. Marquinhos, você falou do gramado e os jogadores também do Curitiba saíram falando da qualidade do gramado. Você atribui só a questão do gramado, o fraco rendimento da equipe do Curitiba, ou talvez algumas peças não renderam o que vem rendendo aí no Curitiba? Não, pelo contrário, não dá para colocar a situação pelo gramado. Acho que isso aí não pode servir como muleta não, até porque são as condições o qual a Federação Paranaense coloca, né, e faz a vistoria aceitando. Então não dá para colocar esse tipo de muleta no resultado. Acho que o time não teve uma boa apresentação técnica, mas também em função do Prudentópolis, não dá para tirar o mérito. Do outro lado tem adversário que estava motivado pela estreia do novo treinador. É normal essas equipes virem jogar contra o Curitiba, sendo o jogo do campeonato para eles, né? Então os atletas se mobilizam, se motivam ainda mais, e isso fez com que nossa equipe também não achasse espaço. Mas não foi também de todo ruim ou fraco rendimento, né? É normal, quando há um tipo de jogo desse em que a equipe maior não sai com a vitória, é sempre colocado como essa colocação qual o senhor fez. Mas eu acredito que a equipe do Prudentópolis tem os seus méritos pelo jogo que fez e poderia até ter saído com a vitória.
Muito obrigado ao técnico Marquinhos Santos, falou em entrevista coletiva. O pessoal da diretoria do Vila Nova fez uma faixa para promover o jogo e, por um desconhecimento, talvez até com certeza até de geografia, chamou o Coritiba de Curitiba de Santa Catarina. Isso chegou até vocês? É hora do Coritiba ir lá e mostrar realmente quem é o Coritiba? Eu na verdade não tinha visto, né? E vi hoje pela manhã que foi apresentada essa situação, mas infelizmente não há pessoas desinformadas, né? Então, ou que de repente procuram promover um evento e não têm o conhecimento da prática desportiva do futebol. Então não dá também para culpar a questão da direção, porque não se sabe como foi colocado ou quem o colocou lá, né? Claro que teve o aval da diretoria, mas é uma pena que em plena situação de 2015 aí nós tenhamos ainda a falta de conhecimento, né, dos profissionais que trabalham com o futebol. Isso é que entristece, e não pelo acaso talvez o resultado de uma Copa do Mundo tenhamos tido, né, as consequências do qual houveram dentro de campo. Obrigado.